Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Sou o professor Rodolfo e juntos nós vamos meditar no livro do profeta Daniel. De autoria do próprio Daniel, o livro provavelmente foi escrito antes do ano 530 a.C., durante o cativeiro babilônico, durante o tempo que o povo de Israel esteve cativo na mão do império da Babilônia, na mão dos reis da Babilônia. Cativeiro esse decretado pelo próprio Deus, decretado pelo Senhor, que é um Deus de domínio sempre eterno. O reino de Deus não tem fim e esse Deus conduz a história, ele é Senhor da história, ele vai conduzir de modo a preservar o próprio povo de Israel. O cativeiro serve como castigo ao povo de Israel pela desobediência, pela prostituição, de se prostituir atrás de outros deuses, atrás de ídolos de deuses estranhos. E, ao mesmo tempo, Deus preserva o povo de Israel através do próprio cativeiro. Deus tem os seus remanescentes fiéis. Então, Daniel é um remanescente fiel. Os seus amigos que são levados juntos com ele para a Babilônia também são remanescentes fiéis que vão ser usados por Deus para preservar o povo de Israel, aguardando a vinda do Filho do Homem. Hoje nós vamos meditar nos 4 primeiros capítulos do livro. O livro de Daniel é um pouco diferente dos outros livros, dos outros profetas, por Daniel não ser considerado um profeta oficial como os outros profetas, que na sua maioria tiveram frequentado a escola de profetas, né? E as mensagens dos outros profetas, que até agora a gente viu e até agora a gente leu, quase sempre começam em nome do Senhor, assim diz o Senhor. E as profecias de Daniel são um pouco diferentes, elas são através de sonhos, de visões, de símbolos que Deus mostra a ele. Mas ele é listado entre os profetas e o próprio Senhor Jesus Cristo citou Daniel como profeta. O capítulo de número 1 vai narrar que Deus entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai sitiar Jerusalém, vai levar parte dos utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus, com letra minúscula, junto aos tesouros do seu Deus. E ele narra a chegada dos filhos de Israel, da linhagem real, dos príncipes, e ele narra que o chefe dos eunucos trouxesse alguns dos filhos de Israel para que eles assistissem no palácio do rei e para eles aprenderem as letras e a língua dos caldeus. O rei queria que eles se alimentassem com as iguarias do rei, com o vinho do rei, a comida fina do rei. E entre esses jovens de Israel, entre os filhos de Judá, estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos trocou o nome deles. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Os estudiosos estimam que Daniel tinha na faixa de 14 anos aqui no início do cativeiro. E é importante notar, antes da gente entrar no versículo de número 8, que quando o nome deles é trocado, que quando o rei propõe essa porção diária da iguaria do rei para esses jovens, ensinar as letras e a língua dos caldeus, por trás desses nomes e por trás
dessa intenção do rei estava a ideia de honrar o Deus da Babilônia, de honrar um Deus estranho, de honrar um Deus que o povo de Israel não havia conhecido. Por isso que Daniel, agora entrando no versículo 8, ele propõe no seu coração e não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, justamente porque ele sabia o que existia por trás dessas iguarias do rei. E ele pede ao chefe dos eunucos, né, que eles possam comer legumes e beber água, e que depois, ao final de 10 dias, o eunuco poderia testá-los e ver como seria a aparência deles. E ao fim desses 10 dias que eles são experimentados pelo eunuco, a palavra fala que apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam das iguarias do rei. O versículo 17 mostra que isso foi uma obra de Deus. Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria aos jovens de Israel, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E no fim dos dias, no final de 3 anos que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E não foram achados entre os filhos de Israel melhores. Esses foi o que o rei mais gostou entre todos os que foram os mais sábios, com toda sabedoria, discernimento, se acharam 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o reino. E agora nós entramos no capítulo 2 e o rei que manda separar esses jovens vindo dos cativos de Israel, esse rei tem um sonho e o espírito dele se perturbou. Perdeu o sono por causa desse sonho. E ele manda chamar magos, astrólogos, encantadores e caldeus para que pudessem dar a ele a interpretação do sonho. E os irmãos vão ver que o rei, ele pede a interpretação do sonho sem contar o sonho que ele tinha. E o rei, vendo que dentre esses que ele chamou, ninguém podia declarar o sonho dele. Portanto, ele emite um decreto, ele se ira, se enfurece e ordena que matem a todos os sábios da Babilônia. O decreto é de que deveriam ser mortos os sábios e buscar a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. E Daniel percebe que Arioque, capitão do rei, se apressava para cumprir o decreto do rei e pergunta para ele o que está acontecendo. Então ele explica a Daniel. Daniel entra e pede ao rei um tempo para que ele pudesse dar a interpretação do sonho. E ele vai para casa, conta para Ananias, Misael e Azarias, e para que eles pudessem pedir misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, para que eles não perecessem junto com o restante dos sábios da Babilônia. E Deus revela a Daniel, numa visão de noite, o sonho do rei. Então Daniel louva a Deus por Deus ter dado essa visão para ele, interpretação do sonho do rei. E no versículo de número 21, no meio da oração de Daniel, Daniel orando, louvando a Deus, ele fala que Deus muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e ele estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos.
Daniel é introduzido na presença do rei e o rei pergunta se ele é capaz de fazer saber o sonho. Então Daniel responde dizendo que o segredo que o rei estava requerendo, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o poderiam declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Então, os irmãos veem que, mesmo que o rei não tinha contado para Daniel aquilo que ele havia sonhado e tanto tinha perturbado ele, Deus mostrou para Daniel o que tinha mostrado também ao rei. E a partir do versículo 31 do capítulo 2, Daniel começa a falar para o próprio rei qual foi o sonho dele. Ele sonha com uma grande estátua imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante do rei, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e entre as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. E Daniel, ainda narrando o sonho, fala para o rei que ele está vendo essa estátua quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão. A pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou, despedaçou a estátua. E juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E essa pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. E a partir daí, Daniel começa a dar a interpretação do sonho para o rei, dizendo para ele que o Deus do céu deu a ele, Nabucodonosor, o reino, o poder, a força e a glória, e que essa cabeça de ouro que ele tinha visto era ele, o próprio rei Nabucodonosor, e que depois dele se levantaria um reino um pouco inferior a ele, um terceiro reino depois, o qual dominará sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E ele também continua dizendo que os pés e os dedos, que eram parte de barro e parte de ferro, esse último reino será um reino dividido, com um pouco da firmeza do ferro e o ferro misturado com o barro de lodo. E como os pés eram parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. E ele continua a interpretação no versículo 44, dizendo que no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então o rei, vendo que Deus realmente tinha dado a interpretação a Daniel, ele cai sobre a própria face, adora Daniel, ele ordena que sejam oferecidos perfumes e oblação a Daniel e o coloca engrandecendo a Daniel como chefe dos governadores sobre toda a Babilônia. Daniel lembra, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego e ele constitui sobre os negócios da província da Babilônia esses amigos de Daniel. E Daniel permanece na porta do rei, na presença do rei. O capítulo 3 do livro, ele é um capítulo narrativo. Ele vai contar a história de que o rei fez uma estátua de ouro e ele manda reunir os príncipes, prefeitos,
conselheiros para consagrar essa estátua. E aqui no versículo 4, os irmãos podem notar a arrogância do rei, porque era um império à época, era a nação mais poderosa ali do mundo conhecido, e quando o rei ergue essa estátua, ele dá uma ordem aos povos, nações e línguas. Então ele está dizendo que todas as nações, que todos os povos deveriam de adorar aquela estátua que ele tinha levantado. E no momento em que é ordenado que se adore a estátua, alguns caldeus perceberam que os judeus não se dobraram diante da estátua. O rei manda chamar os judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e pergunta para eles que se tinha sido de propósito, que eles não queriam servir aos deuses do rei, nem adorar a estátua de ouro que o rei tinha levantado. E o rei lança o decreto: olha, se vocês não adorarem a estátua, eu vou mandar tocar de novo a buzina, a flauta, a harpa, né? E se vocês não adorarem a estátua, na mesma hora vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? No que eles responderam que não iriam responder sobre esse negócio. Eles não responderam ao rei. E ainda disseram que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Nesse momento o rei se ira, se enche de furor, e ele ordena que Sadraque, Mesaque e Abidnego sejam lançados na fornalha e que a fornalha seja 7 vezes mais aquecida do que o normal. E os irmãos notem aqui no versículo 20 que ele ordenou os homens mais poderosos que ele tinha no seu exército para que lançassem os israelitas na fornalha. Esses homens foram atados, vestidos com as suas capas e demais roupas, e essa fornalha muito quente, e esses soldados são queimados, eles são mortos pela chama do fogo da fornalha quando eles carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles caíram atados, amarrados dentro da fornalha. E quando eles caem amarrados na fornalha, o rei se espanta, porque ele fala: olha, nós lançamos 3 homens amarrados na fornalha. E o povo respondeu: sim, lançamos, ó rei, é verdade. E ele diz: mas eu estou vendo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. E o rei vai até a porta da fornalha e chama Sadraque, Mesaque e Abidnego para sair. Saí e vinde. E eles saíram do meio do fogo. Então o rei reúne os príncipes, os capitães, governadores, conselheiros, e viram que o fogo não tinha poder sobre os corpos desses homens, nem o cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas mudaram, não tinha nem cheiro de fogo sobre os homens que foram lançados na fornalha. Então o rei, ele louva a Deus, né? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. No que o rei faz um novo decreto, dizendo que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Entrando aqui no capítulo 4, o rei ainda está adorando a Deus, né? Ele vai narrar um novo sonho que ele tem. Mas no versículo 3, ele fala quão grandes são os seus sinais.
e quão poderosas as suas maravilhas. E aí, mais uma vez, aparece essa expressão aqui, que os irmãos vão notar, essa expressão é comum no livro de Daniel, ela aparece várias vezes. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. E vale notar, irmãos, o significado dessa palavra sempiterno, né? Sempiterno, ele dá uma ideia de sempre, dá uma ideia de continuidade, de persistência, aquele que conserva, que é para sempre, né? Então, o domínio de Deus é eterno desde a eternidade passada e permanece até a eternidade futura. E após isso, o rei começa a narrar um novo sonho que ele tem. Eles mandam novamente chamar os magos, os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e por fim entra na presença do rei Daniel, cujo nome é Beltesazar. O rei conta o sonho para Daniel e pede para que Daniel interprete o sonho para ele. Quando o rei conta o sonho para Daniel, ele fica atônito por 1 hora e os seus pensamentos o turbavam. E o rei chama a atenção dele, né? Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Quando Daniel responde, Senhor, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Porque a árvore que você viu cresceu, se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra. Fala também das folhas da árvore, do seu fruto, e ele explica que o rei cresceu, e o rei tinha ficado forte, e a grandeza do rei cresceu, e chegou até o céu, o domínio do rei, Nabucodonosor, até a extremidade da terra. E o rei via no sonho um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: Cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. E Daniel dá a interpretação para ele, dizendo que o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei. O rei será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, os irmãos notem novamente aqui no versículo de número 25, ficando claro aí o tema, a mensagem central do livro, né? De que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e ele dá a quem quer. Daniel aconselha o rei, fala para ele: Rei, põe fim aos teus pecados, para de praticar a injustiça, a iniquidade. Use de misericórdia com os pobres, para que talvez se prolongue a sua tranquilidade. E aí, irmãos, no versículo 30, o rei se exalta a si mesmo. Ele vai dizer: Olha, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com força do meu poder, para a glória da minha magnificência? E o rei ainda estava com a palavra na boca quando cai uma voz do céu, dizendo: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E o que Daniel interpreta do sonho do rei acontece com ele. Ele é contado entre os animais, o orvalho molha o seu corpo. O orvalho molhar o corpo quer dizer que ele passava a noite como animal, ele passava a noite no campo, no tempo, né? No relento, porque não quis reconhecer, não quis dar a Deus a glória devida.
E ao fim desses dias, que ele fica ali como animal, até pelo cresceu nele, penas como de águia, suas unhas, etc. No fim desses dias, ele continua narrando: levantei os meus olhos ao céu, e o entendimento voltou a mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E aí, novamente, olha, versículo 34, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E ele finaliza aqui o capítulo de número 4, no versículo 37, dizendo que ele, o rei Nabucodonosor, louva, exalta e glorifica o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba.